tem história com a Adna. Eu gosto muito de lembrar que... Esse aqui eu vou chorar. Da Adna, eu vou lembrar que ela, quando a gente chegou aqui em Itauá, ela via todo mundo trabalhando, né? E aí ela disse, Poliana, eu queria tanto trabalhar, só que ela era menor, ela estudava ainda. Aí ela disse, peça um emprego para mim, mas não precisa pagar. E eu fui falar com o comerciante, porque como eu já era promotora de vendas na época, eu tinha conhecimento com os comerciantes. Eu fui lá no comerciante e disse, eu tenho uma irmã que ela quer trabalhar. É de graça mesmo, ela quer só aprender. Deixa ela ficar aqui. E esse foi o primeiro emprego da Adna. No final do mês, eles deram um agrado a ela, um pequeno valor. Mas ela continuou trabalhando. Com poucos meses que ela estava lá, os funcionários que tinham mais experiência saíram e ela se transformou quase na gerente daquele mercantil. Eu admiro muito a força que ela teve naquele momento e é sempre assim, esses exemplos que a gente tem. E da Andressa, a Andressa era a minha miniaturazinha que eu gostava de arrumar ela. Assim, ela já sabia cantar, mas eu tinha uma parte que eu dizia, você vai cantar o hino de Itauá, que ela cantava em todo canto, toda solenidade ela cantava o hino de Itauá. E eu ficava treinando ela em casa, e eu dizia, segura esse microfone perto da boca, Andressa. Segura, entenda, engula esse microfone para ouvir o som bom. E ela era sempre assim, muito, se tornou tendo muito senso de cobrança, porque a gente cobrava muito dela também. E ver ela crescendo também, desenvolvendo, desempenhando, é bom demais. É a melhor coisa que a gente tem nessa vida. São, eu, no caso, minhas irmãs, né, que são todas mulheres, as 4 filhas de Francisco. Da Poliana é fácil e é um pouquinho difícil também, porque é difícil conter a emoção. Eu vou falar dela um pouquinho como irmã mais velha, que ela é uma grande referência para a nossa família. O cuidado que ela sempre teve com as outras irmãs, eu vejo ela muito como uma mãe. Ela sempre teve aquela intenção de sempre proteger a gente. E aí eu vejo quantas dificuldades ela passou, porque ela protegeu sempre muito a gente de todas as coisas, dando instrução. Ela é uma referência de amor, cuidado e proteção. E aí, até assistindo os outros vídeos, me veio à memória algumas lembranças importantes que marcaram a minha vida. Quando ela e a Dejane vieram embora para cá, para Itauá, para trabalhar em casa de família, eu acho que elas passaram aproximadamente 2 anos sem a gente vir antes. E eu fiquei lá com meu pai e com a minha mãe. Aí eu me tornei a irmã mais velha. Aí eu senti a responsabilidade que ela tinha e lá e a saudade que eu tinha delas e que elas tinham da gente, que elas sempre voltavam, todo final de semana elas voltavam chorando, chegavam chorando. E foi um processo bem difícil, mas eu sei que foi muito bom para elas e bom para a gente também, porque foi a oportunidade que a gente teve para vir embora para cá, para Itauá. E aí eu tenho uma lembrança muito linda que tinha uma festa na igreja de Parambu, na sede. A gente era da congregação e a gente ia. E aí eu não tinha roupa para ir, porque a gente meus pais não tinham como comprar e eu já tinha 10, 11 anos, já era quase um adolescente, né? Tava na fase de pré-adolescente. E às vezes a gente tinha o desejo, né? Mesmo criança, a gente tinha o desejo de ter uma roupa nova para ir. E aí eu lembro que elas chegaram com 2 saias e blusa. Eu lembro que era aquelas saias de ponta, que na época tava na moda, 4 pontas. Ela era quadrada. E aí quando a gente vestia, eu ficava de ponta. Mas eu lembro que aquilo alegrou tanto meu coração e elas continuaram distante, cuidando de quem ficou lá, elas continuaram cuidando de mim e elas me levaram esse presente. Isso marcou muito, muito a minha vida. E aí eu lembro também de umas férias que eu vim passar com elas aqui, elas morando em Itauá e eu, uma menina, nós do interior. E elas me trouxeram para passar o mês com elas, trabalhando, que eu ia ajudar nas tarefas da casa, né, que elas trabalhavam. Mas foi um mês muito feliz para mim, porque eu lembro que eu nunca tinha visto essas luzes amarelas que tem nas ruas. Aí eu ia passear com elas, ia para a igreja, e aquilo ali foi tão bom que são momentos de alegria que vem à minha memória e isso alegra o meu coração, aquece. Porque era um cuidado que elas tinham, que mesmo em dias difíceis, em momentos difíceis que a gente não tinha
não tinha muitas condições financeiras, mas era bom. A gente era sempre unida e o Senhor alegrava o nosso coração através dessas coisas simples. E aí, hoje a Poliana é uma figura pública. Aí ela tem muitas tarefas, tem uma agenda muito cheia. E aí dá até o espaço para pensar que ela deixou de cuidar da família. Mas ela, em momento algum, ela deixa. Mesmo já casada, ela é um apoio para a nossa família, um apoio para os meus filhos. E aí eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Agora, no nascimento do meu último bebê, ela foi passar a noite comigo no hospital, me auxiliou no meu primeiro banho. E no outro dia ela tinha sessão. Isso é tão gratificante para a gente, aquece o nosso coração, esse cuidado que ela tem, mesmo ocupada, mesmo com a agenda cheia, mesmo ela sendo hoje vereadora, a presidente da Câmara, mas ela não deixou de ser a irmã mais velha, aquela que cuida, aquela que ama, aquela tia amorosa, que quer o sobrinho só para ela. Aquela filha cuidadosa com os pais, que cuida das consultas, que cuida, se preocupa se um medicamento está faltando. Ela continua a mesma, que ela sempre foi desde o início, uma referência, um exemplo de amor, cuidado e proteção. É isso que a Poliana é. A primeira memória, né, que eu tenho com ela. Eu vou chorar. Poliana é a mais velha, eu sou a caçula, né? Nós temos 12 anos de diferença de uma para outra. E quando a Isabela nasceu, eu tinha exatamente a idade que a Poliana tinha quando eu nasci. Então eu acho que dá para entender um pouquinho do sentimento, né? Apesar da Isabela ser minha sobrinha. E a gente sente um sentimento de cuidado já, de amor, de carinho. E a Poliana sempre, às vezes ela diz assim: Andressa, não tem ninguém no mundo que lhe ama tanto que eu lhe amo. Ela sempre fala isso, você é a pessoa que mais lhe amo nessa terra, porque eu te amei desde o dia que você nasceu. E tanto é que hoje, quando ela chama as filhas dela, ela confunde o nome das filhas comigo, que ela se sente minha mãe. E ela fala, ela chama a Isabela, ela chama ela de Andressa, ou ela me chama de Isabela também. E a Poliana foi e é uma figura muito importante na minha vida. Eu estava esses dias lembrando de uma coisa muito especial. Primeiro que nós somos uma família de 4 mulheres, né? São 4 meninas e nossos pais batalharam muito para criar a gente no meio de um mundo, às vezes, que é tão difícil. E eu sou a caçula e eu fui a primeira a ter, de fato, a oportunidade de me formar. Apesar das minhas irmãs serem tão ou até mais inteligentes do que eu, elas não tiveram a oportunidade de ingressar numa faculdade, como eu tive, que a gente sabe que é uma questão de oportunidade. E elas não tiveram porque elas tinham que trabalhar na época. Então, assim, todas elas sempre me ajudaram para que eu pudesse ter essa chance de estar tendo essa oportunidade de estudo. E aí, uma das coisas que sempre me ajudou no Enem, com relação ao estudo, foi a produção de redação. E eu sempre gostei muito de ler. E aí, eu estava lembrando esses dias, que não foi só o gosto da leitura, mas quando eu estava na 4ª série, lá do Jorge Macilon, eu lembro que a minha professora passou para fazer uma redação. E aí, Cid, nós até brigamos, mas depois deu certo. A Poliana parou, ela olhou o que eu tinha escrito, ela disse: Andressa, isso tá tudo errado. Realmente eu estava escrevendo tudo errado. E aí, naquele dia, ela me ensinou como é que você escrevia uma redação. No caso, assim, um texto dissertativo mesmo. Eu, na 4ª série eu devia ter 9 anos. E aí, com 9 anos, ela me ensinou a fazer uma redação estilo Enem. Simples assim. E aí, desde aquele tempo, eu melhorei bastante nas minhas produções textuais e foi uma das coisas que mais me ajudou para que eu conseguisse ingressar na faculdade. Sem contar em todas as ajudas que ela me deu, porque desde pequenininha eu cantava o hino de Itauá em todo lugar. E aí, quando eu subi em cima de um palco, de um palanque, de alguma coisa para falar, quem estava lá embaixo me acompanhando sempre foi ela. Ela sempre ficou lá e ela dizia: Andressa, fale desse jeito. Andressa, dê boa noite assim. Quando você for cantar, você vai cantar assim, assim, assim. E aí teve uma vez que eu lembro que eu era pequenininha e foi uma vez que o governador do estado tinha vindo e eu ia cantar o hino de Itauá. E aí nós éramos realmente, assim, uma situação financeira muito difícil. E eu usava o mesmo sapatinho, ela vai se lembrar disso. E ele apertava muito meu pé. Ai, gente. E
a gente andava a pé e o sapato me apertava. Então, eu tinha que ir caminhando para os lugares, eu não conseguia ir com o sapato porque o pé tinha crescido e a gente não tinha dinheiro para comprar ainda um sapato maior. E aí eu ia de sandália, aí ela me levava lá para o lugar, chegava lá, ela calçava o meu sapato para eu subir e poder cantar, com ele apertando meu pé. Mas aí teve um dia que ela foi falar, lembro que com o pessoal lá que organizava, na época ela mostrou e disse, olha, Andressa, você tá precisando. Aí eu ganhei uma sapatilhazinha dourada para poder fazer minhas apresentações, que outras pessoas nos deram, os organizadores dos eventos, as pessoas que me convidavam para cantar, foi quem me deu essa sapatilha. Então, assim, eu considero sim, que eu acho que ela é uma das pessoas que mais me ama nessa vida, igual ela diz, mas eu não considero só porque ela fala, mas porque ela faz e porque ela tem esse sentido de cuidado com todas nós. E eu espero também que ela saiba que agora que nós estamos maiores, agora que eu cresci um pouquinho, que ela também pode se sentir cuidada quando ela tá perto da gente, quando ela estiver perto